Olá aos nossos advogados e advogadas da OAB São Paulo e do Brasil, porque o nosso podcast, com certeza, é um grande sucesso e nós teremos pessoas interessadas não só da área jurídica, mas de todas as áreas do conhecimento, acompanhando aqui as redes sociais, acompanhando os nossos projetos do nosso podcast. E hoje nós estamos recebendo um grande amigo, na verdade, uma pessoa que tem aqui uma identidade muito grande com o universo OAB, que é o nosso querido amigo Dr. Solano de Camargo, né? Então vamos lá, quem é o Solano? Solano é doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, membro do Comitê Executivo do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado e presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Olha, Solano, você não tem ideia da satisfação que nós temos aqui, enquanto CAASP, a maior entidade assistencial de classe desse país, de poder trazer aqui um podcast com uma pessoa que atua e que tem uma identidade tão grande numa das áreas mais atuais do direito e que nos ajuda muito, porque nós, enquanto universo OAB, precisamos de pessoas vocacionadas como você, que tenham um conhecimento grande, que esteja, na verdade, trazendo cada vez mais para o ambiente jurídico as novidades, né, do ambiente digital, dessa questão da inteligência artificial, como nós vamos enfrentar tudo isso. Os advogados estão preparados para isso? Então, Solano, fica aqui a nossa gratidão por você ter aceito o nosso convite. Esse podcast é uma inovação da CAASP, desta gestão do Universo OAB São Paulo, e nós precisamos de pessoas que possam ter técnica e conhecimento profissional como você para nos trazer aqui um pouquinho da sua trajetória. Eu que agradeço o convite, é uma honra, uma satisfação. Aliás, vocês estão de parabéns. O estúdio, gente, é maravilhoso. Vocês têm que ver novinho, tá novinho. Tá estreando. Tô estreando? Estamos estreando. E eu vejo que ninguém melhor do que o Solano para poder trazer pra gente essas inovações que nós estamos propondo nesse contexto de Universo OAB, nesse contexto de CAASP, né? Então, Solano, fala um pouquinho pra gente quais estão sendo os seus desafios como operador do direito, como professor, e você está, na verdade, tendo aí uma trajetória grande de palestras, de eventos na temática específica da sua atuação, não só na comissão, mas também como advogado, consultor, parecerista, dentro da área do direito digital, né? Então, fala um pouquinho pra gente a respeito dessas questões. Pois é, para o bem ou para o mal, né, nós tivemos uma oportunidade, eu digo que essa gestão, a sua gestão, a gestão da OAB, da CAASP, de sermos testemunhas de uma verdadeira revolução. Uma daquelas coisas que acontece, eu acho, a cada 100 anos. Acho que a última vez que o planeta se teve, né, à frente de uma inovação tão grande foi na época da energia elétrica, né? E antes disso, depois, 100 anos antes, na época do vapor, que é a inteligência artificial generativa. Então, nós pegamos isso agora, afinal, foi em novembro de 2022 que surgiu a novidade, com o ChatGPT, e depois, cada dia, uma nova surpresa. Então, o que acontece? É uma novidade que atropelou toda a humanidade. Então, tinha aquela história de que o futuro deveria ser com a programação, conhecendo códigos, né, botar a criançada para aprender e tal. E o que acontece? Nada disso, na verdade, parece que vai se realizar. No fundo, parece que o futuro é que a inteligência artificial, ao invés de ser preditiva, com essa história da gente treinar o modelo e fazer código, é a gente pedir, a gente escrever. É a tal da engenharia de prompt. Seria assim, eu peço e a inteligência artificial me dá imagem, me dá textos, me dá tabelas, me dá soluções, petições, e isso é uma revolução assim, de uma magnitude tão gigantesca que todas as profissões vão ter que se adaptar. Todas. Então, tem aquela história assim, eu sempre lembro da história do presidente da Comissão da Advocacia Assalariada, o Suti, que ele me convidou para falar lá em Jundiaí, no evento deles, grande, no congresso que eles fazem. Ele falou, quero que você vá lá. Eu falei, mas eu não entendo nada de advocacia assalariada, o que eu vou falar? Não, é para você assustar a turma. Eu falei, mas por que assustar? Não, porque se a turma não se cuidar, vai perder o emprego. Eu falei, não vai. A inteligência artificial veio para salvar a advocacia, porque ela democratiza o acesso às ferramentas que eram muito caras, que só os grandes organismos, grandes escritórios teriam acesso. E hoje, de graça, nós podemos modificar nossa maneira de trabalhar, aumentar a produtividade, ter melhores resultados, desde que a gente saiba utilizar, operacionalizar.
Eu digo assim, pedir, que é uma coisa que o advogado, a advogada, são treinados desde que entra na faculdade. Se expressar para ter o melhor resultado do juiz. Então, essa é uma revolução de uma magnitude tão grande que a gente não sabe onde vai parar. Só que a gente sabe que vai melhorar para todos nós. Então, eu falo assim, a advocacia ela não vai acabar. Mas o advogado que usa a inteligência artificial, ele vai superar aquele que não usa. Então, essa, em princípio, é o ambiente que nós estamos vivendo hoje. Não, e tudo isso também, Solano, eu acho que veio muito de encontro com essa questão da pós-pandemia que nos trouxe aí uma mudança de chave muito grande que fomos obrigados, né, a cada vez mais nos adequarmos a essas novas tecnologias. E eu vejo que também é um desafio grande, porque nós temos um contingente de advogados, né, que tem dificuldade de estar se organizando dentro dessas ferramentas. E aí eu vejo você aqui quando lançando o seu último livro, né, o Manual de Engenharia de Promptings no Direito. Então, olha aqui, gente, até vamos mostrar para a turma aqui, que foi, na verdade, um livro aqui publicado pela RT. E é interessante que eu estava conversando com o Solano sobre esta capa. Olha que capa inteligente aqui, ó, com os robôs e um profissional nosso do direito aqui. Então, assim, essa capa foi criação de quem? Conta pra gente. Então, a ideia foi da gente brincar, né? Justamente dar essa ideia de que a robótica vai se misturar com a advocacia. A gente usou uma plataforma chamada Midjourney. Midjourney, que é uma plataforma de IA generativa, quer dizer, eu escrevo com linguagem natural, o jeito que nós estamos conversando agora aqui, e ela me devolve uma imagem. Então, eu descrevi mais ou menos como é que eu queria. Existem diversas plataformas, desde as gratuitas até as pagas. Isso aí já mudou, porque já tem agora vídeo. Eu escrevo o que eu quero, ele me gera um vídeo. Então, mas Solano, isso eu acho que é uma coisa tão assim linear dentro do contexto para a gente discutir os limites também do IA dentro da questão técnica profissional. Porque assim, será que tudo isso também não diminui um pouco a capacidade técnica e humana do profissional? É verdade, Adriana. Essa é uma grande questão que vem dos primórdios da internet. Né? Então, assim, no começo, quando surgiu a internet, houve muito essa discussão. Será que a internet não vai tirar a humanidade da pesquisa? Isso. Será que a internet, ou depois o celular, não vai tirar o contato pessoal com as, né? Entre os familiares? Depois veio as redes sociais. Então, a cada nova mudança tecnológica, essa questão que você colocou muito bem, ela volta à tona. Vamos falar de alguns dados. Eu já sou uma pessoa já semi-idosa, para não dizer mais idosa do que jovem. Quando eu comecei na advocacia, Adriana, aqui em São Paulo, meia dúzia de grandes escritórios, eles tinham 100% do mercado de direito empresarial, de M&As, das grandes operações societárias. E isso era baseado quase no monopólio da informação, porque eles tinham condições de fazer cursos no exterior, de trazer aqueles livros mais caros, né? Tinham lá o pessoal que era bibliotecário dentro dos escritórios. Então, com a internet, houve uma democratização do conhecimento. Então, muitas informações que a gente não tinha acesso, passamos a ter. E isso democratizou o mercado. Aí vamos falar agora, passando para a inteligência artificial. Há alguns anos teve uma notícia grande de um escritório do Nordeste que tinha investido, se não me engano, $400 mil para trazer a plataforma Watson de inteligência artificial preditiva para fazer lá as petições, aquele negócio todo. Quem teria condições de concorrer pagando $400 mil? É uma situação muito difícil. E já com a IA generativa, isso democratizou. Nós podemos ter no meu escritório em Iperó, por exemplo, um escritório pequeno de uma pessoa, eu posso ter ferramentas de inteligência artificial que me ajudem a fazer uma defesa, uma pesquisa, um visual law, de fazer uma série de situações que me ajudam na prestação dos serviços do dia a dia, que jamais eu sonharia. Então, democratiza. Por isso que eu falo, a IA veio para salvar a advocacia, democratizando o acesso a ferramentas que seriam caríssimas. Então, esse é o papel da OAB, que eu acho, da CASP, de ser o elo de ligação entre os escritórios, as advogadas, os advogados, para ajudar no letramento digital. Não ser contra a tecnologia, mas usar a tecnologia em prol da advocacia. Dentro dos melhores conceitos éticos, fazer com que a advocacia paulista seja cada vez mais letrada e utilize em prol dos seus clientes, em prol dos seus trabalhos, as melhores ferramentas. Tanto que nós estamos fazendo uma série de iniciativas como o Marketplace da advocacia. Foi isso, foi um espaço no site da OAB, onde nós fizemos uma curadoria e seleção de fornecedores dos mais diversas ferramentas de TI tecnológicas para ajudar os advogados até ter de onde começar.
Então, isso eu achei bastante importante. Então, a humanidade, Adriana, que você fala na advocacia, eu acho que ela não se perde com essas inovações, ela se transforma. E, no fundo, o que eu vejo, essas milhares de jovens advogadas e advogados podendo entrar no mercado de trabalho com um arsenal de ferramentas que eu não tive na minha época. Sim, sim. Sim. E assim, Solano, eu acho que, na verdade, tudo isso que você nos coloca é uma mudança de chave também da própria estrutura da OAB São Paulo, né? Você é o nosso DPO e nós sabemos o trabalho que você vem desenvolvendo no âmbito institucional para colocar, de fato, todo o universo OAB, e nós estamos também dentro dessa sistemática, porque a CASP faz parte desse universo, para que os aspectos legais estejam todos organizados, todos estruturados. Então, assim, é a primeira vez que a OAB São Paulo tem um DPO. É verdade. Então, explica pra gente o que você faz com isso também, porque os advogados que estão aqui nos ouvindo, eles também têm que ter uma segurança que a sua entidade está devidamente adequada e está também alicerçada nos critérios legais, né? Exatamente, Adriana. Inclusive, assim, sou DPO da OAB e da CASP. Isso eu sempre coloco isso nas minhas assinaturas aqui, né? Então, assim, o que é importante? Que a OAB e a CASP ainda mais, Sim. Eles têm sob sua custódia milhares de informações e dados, no caso da CASP, sensíveis, a respeito, inclusive, da família, das advogadas e dos advogados. Questões de saúde, gênero, raça e tudo. Todos os aspectos, as questões previdenciárias, as questões... e aí, o que eu costumo falar para os meus alunos? Dados pessoais devem ser vistos como se fosse um bebezinho. Quando você compartilha seus dados pessoais como organização, como uma empresa, você está dando o seu bebezinho para que essa empresa, essa organização, tome conta. E deve tomar conta tão bem ou melhor do que você. Então, nós temos que considerar isso desde o princípio, foi muito bem assumido, tanto pela CASP quanto a OAB, o dever de zelar com a melhor governança desses dados, dessas informações pessoais, inclusive as sensíveis. Então, teve todo um processo de conscientização dos prestadores de serviço, dos funcionários, dos dirigentes a respeito dessa importância trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Depois teve um trabalho muito grande de implementação das diretrizes, que envolveu até um programa, né, com a seleção de voluntários, membros da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial, quase 50 do estado inteiro, que se propuseram a fazer um trabalho que é muito pesado de mapeamento de todos os processos de tratamento de dados, nomeação dos bancos de dados, verificar se os dados eram necessários, suficientes, exagerados. Teve um trabalho com o jurídico, com a doutora Mariane, de aditamento de todos os contratos da OAB para que os prestadores exerçam a mesma governança que nós agora estamos exercendo. Uma outra preocupação que eu tive, que logo no começo eu percebi, que a OAB é demandada por diversos tribunais, seja através de processos administrativos ou judiciais, para entrega de dados dos profissionais e sem que sejam obedecidos os critérios da lei, o que nos gera muita preocupação. Eu não vou entregar nosso bebezinho que nós estamos tomando conta das advogadas e advogados para um tribunal, para uma vara, né, para um ofício que nos pede de maneira não redonda. Então, a gente celebrou convênios com todos os tribunais, estabelecendo... Você participou de algumas assinaturas, Sim. onde a gente estabeleceu as diretrizes pelas quais os dados seriam solicitados, as bases legais, as razões para o tratamento, a necessidade daqueles dados e o final descarte. Então, o primeiro convênio foi assinado na presidência do TRT, aqui da 2ª Região, depois foi o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal de Justiça Militar, o TRT da 15ª, depois teve o TRF, só estamos aguardando o TJ São Paulo, que o pessoal às vezes foge um pouquinho da gente, mas a gente não desiste e vai continuar. Mas então, como é que eu vejo a governança de dados dentro do universo OAB e universo CASP no Estado? Nós temos, assim, 100% dos prestadores de serviço e dos funcionários certificados pela ESA, com cursos. Nós temos todo o mapeamento e implementação de um software de gestão de dados, relatórios, documentos jurídicos, contratos. Nós estamos na fase agora de implementação nas subseções. Outra coisa que eu estava esquecendo de comentar. Meu primeiro ato aqui como presidente da comissão foi fazer uma reunião online com todos os presidentes das subseções, dizendo que eles deveriam nomear um DPO, um encarregado de dados, local,
que a nossa ideia era disseminar a cultura da proteção de dados durante todo o Estado. Isso foi bacana, porque já logo no primeiro mês do primeiro ano de gestão, nós tivemos quase 300 DPOs nomeados, que leva um mercado novo para o interior. Porque a partir do momento que você tem um DPO local, ele vai se interessar, ele vai implementar, ele vai ajudar o presidente, a diretoria local, e a gente incentiva eles que ofereçam um trabalho para as empresas locais, para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura. Sim, sem dúvida, porque você vê, são 90 anos de história da nossa OAB São Paulo, nós estamos já com 92, né? Fizemos 92 anos e foi a primeira vez em termos de gestão que nós estamos trabalhando com essa técnica. E isso é fato até desse último congresso que vocês realizaram, que foi o primeiro congresso brasileiro, né, de direito, IA no direito, né? E eu me recordo de ver algumas passagens que as pessoas chegavam e faziam o seu cadastramento pelos robôs. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, gente, olha o que é toda uma questão de adequação ao momento atual. Nós estamos participando de congressos científicos. Quantas pessoas participaram? 1.100. 1.100 inscritos e participantes deste evento, aonde eles chegaram lá e foram inscritos através dos robôs. Então, tudo isso é realmente um grande divisor e a gente tem um orgulho imenso com relação a isso, porque você está trazendo, Solano, novas pautas e novas frentes de atuação para os nossos colegas advogados. E eu te digo uma questão extremamente importante que eu também me preocupo muito, porque neste ano nós temos, na verdade, desafios. Desafios da questão do processo eleitoral num todo, né? E esse processo eleitoral no todo vai abrir também caminho para os advogados que não somente especializados na área do direito eleitoral, mas também para quem atua com IA, porque essa questão da inteligência artificial em processos eleitorais, fake news, né? Eu acho que dentro do ambiente digital é um outro nome que já está se usando, né? Deepfakes. Fala um pouquinho sobre isso. Será que a turma está adaptada a isso? Está preparada para isso? Adriana, você foi muito feliz na sua visão, porque, por exemplo, eu costumo falar isso bastante, né? Dá a impressão de que esses assuntos todos que você listou, elas são de direito digital. Mas, na verdade, é um assunto que ele trespassa todas as áreas do direito. Então, por exemplo, uma questão de direito de família, de direito do trabalho, de direito imobiliário, ela pode levar em conta provas eletrônicas. Então, assim, os judiciários não têm mais aceitado o print, por exemplo, porque você consegue, né, manipular o print. E a ata notarial é muito cara, você vai fazer R$6.000 uma ata. Então, assim, existem alternativas mais baratas, já estamos falando de provas eletrônicas. A questão, por exemplo, criminal, que envolve hoje em dia, eu estava até brincando. Aqui, antigamente, no tempo do meu pai, quando meu pai era investigador do DEIC, os policiais eram todos fortões, grandões. Meu pai tinha 1,80 m, bem fortão. Hoje em dia, você vê os investigadores tudo de óculos, magrinhos, nos computadores, fazendo quebra de sigilo e pegando dados e fazendo... Então, você vê, assim, a rede, né, a cadeia de custódia da prova, no que diz respeito a aspectos cíveis e criminais, eles estão agora, recentemente, na lei que fez a reforma do Código Penal, naquela reforma do Muro, que eu esqueci o nome, enfim. Outro aspecto muito importante, né? Quem de nós nunca viu um parente, um amigo próximo, enfim, que já não foi vítima de um fake pedindo dinheiro no golpe do Pix, no WhatsApp, que não é... Todo mundo já viu. Uma coisa muito comum, invasão de redes sociais, o pessoal que pega a senha, começa a vender coisas, aquelas coisas falsas. Então, outra coisa que a gente vê é difamação na internet, brigas, às vezes, de casais, como a gente vê na imprensa especializada de artistas, o pessoal divorcia e vai brigar nas redes sociais. Isso acontece também com pessoas não famosos, é uma difamação na internet. Então, nós temos, assim, um arsenal tão grande, que eu já falei, de questão de família, de trabalhista, tem questão de prova, questão criminal, e agora, em 2024, a questão eleitoral. Justamente, que é uma preocupação muito grande, porque é um desafio, né? É um desafio, eu falo assim, para a advocacia, no geral, eu não consigo ver nenhuma área da advocacia que não sofra influências dessas novas tecnologias. Então, não é um assunto para a gente delimitar no direito digital. Na verdade, é uma área que transcende todas as outras. No eleitoral, de novo, né, que nem eu falei, a gente é uma geração que foi brindada em tomar, assim, na testa o advento da IA generativa, a primeira questão. E a primeira vez que nós vamos ter, esse ano, 2024, a utilização de uma modalidade de IA generativa, que são os deepfakes.
né? A gente não conhecia isso até algumas semanas atrás. Que é a possibilidade de eu imitar a pessoa, e fazer ela falar em qualquer idioma, e você olha e você tem dúvida se é verdade ou se não é verdade. Então, em matéria eleitoral, qual é o efeito que isso pode dar? São eleições municipais. Exatamente. E essa questão das eleições municipais, ela coloca as pessoas muito próximas dos seus candidatos, porque acaba tendo todo um contexto, às vezes, de cidades muito pequenas, aonde se faz todo esse processo aí, né, dessas deepfakes, e você às vezes pode até realmente trazer assim, danos para aquela pessoa de modo muito considerável. Às vezes irreparável. Irreparável. Solano, me diga uma coisa, quando você começou a estudar sobre todas essas temáticas que envolvem LGPD, direito digital e também toda essa questão do IA, você teve algum case que te trouxe a isso? Como foi? Conta pra gente essa questão da sua trajetória, pra gente entender um pouquinho. Olha, Adriana, os cases são, assim, os mais diversos. Que vamos falar, por exemplo, de proteção de dados. Um caso que aconteceu, tinha uma semana de OAB, um colega nosso, que eu morro eu conto essa história, eu só não conto o santo, né? Mas eu conto o milagre. O que aconteceu? Advogado trabalhista, muito respeitado, de gerações de advogados, me ligou desesperado, porque olha só o que os artistas, ou o artista, fez. O pessoal conseguiu, um escritório trabalhista com muitos processos, os bandidos conseguiram, assim, fizeram uma pesquisa de todos os processos que estão sendo tocados por esse escritório, de reclamantes que estão na fase de cumprimento de sentença, já com dinheiro depositado. E eles obtiveram o número do WhatsApp desses reclamantes. E aí, a gente sabe, né? Minha esposa é advogada trabalhista, né? A Elaine, um beijo para a Elaine. Basicamente, o que acontece? Esse povo, quando está nessa fase, o reclamante, sim, ele acompanha mais o processo do que o próprio advogado. Eles ficam apertando F5 para ver se o dinheiro libera mais rápido. Né? E aí, o que aconteceu? Eles recebiam mensagem no WhatsApp dizendo o seguinte: prezado fulano, vinha no nome, na primeira pessoa, prezado fulano, advocacia tal, com relação a seu processo movido contra, sei lá, empresa X, banco Y, o seu dinheiro no valor certinho está prestes a ser liberado. Ligue no nosso 0800 e fale lá com o nome era Anderson Frederico. Fale com o Anderson Frederico. O reclamante olhava aquilo lá, não tinha dúvida e ligava no 0800, a pessoa já atendia falando o nome dele. Oi, fulano, porque, né? E aí ele falava o seguinte: olha, seu dinheiro vai ser liberado, demora alguns dias, mas para facilitar, porque é Banco do Brasil e tal, faz um depósito para você abrir a sua conta, que aí o dinheiro libera mais rápido, manda 10% do valor. Então, a pessoa tinha 70 mil para receber, por exemplo. Eu mando 7 para receber 70, ainda não perco 7. O pessoal começou a cair em golpe do Pix, normal. Mas tinha uma engenharia social sofisticada antes. E aí, o que aconteceu, Adriana? Teve um cliente, um reclamante, que ligou no escritório para esse nosso colega e falou assim, ó, a culpa é sua. Os dados vazaram do seu escritório. O bandido tinha todos os dados do meu processo, meu nome, meu valor, número do processo. Você teve um incidente de dados. Claro que ele não falou com essas palavras, mas a ideia era essa. Você tem que me devolver o meu 7. E aí ele estava todo nervoso porque a coisa começou a aumentar, a escalar. Eu perguntei, viu, mas me fala uma coisa, pelo que você está vendo aí, qual foi o total de golpes aplicados, né? Ele falou, pelos meus cálculos até agora, foi 600 mil reais. Adriana, quem que tem isso para tirar do bolso e fazer o pagamento? E aí, estava na cara que não teve incidente e que aquilo foi obtido no próprio site, porque as pessoas trabalhistas não correm sob sigilo. A culpa não era dele, mas ele foi acusado de um incidente. E que, portanto, o que fazer num caso desses? Aí eu fiz, assim, a primeira coisa, você tem que pedir para o seu pessoal de TI, se for interno ou terceirizado, fazer uma varredura para ver se teve uma invasão. O relatório de impacto. Depois tem que levar a conhecimento das autoridades, fazer um BO. Terceiro, tem que avisar para evitar novos golpes. Manda uma mala direta. É aquilo que a gente recebe dos bancos, né? O banco não manda motoqueiro buscar o cartão. Então, por que o banco fica mandando isso todo dia? Exatamente. Porque tem gente que entrega o cartão. Então. E eles estão mostrando a proatividade. Então, nós fizemos todos esses passos que serviu de cartilha e eu levei isso, assim, para nossas reuniões e tudo mais e descobri que tem uma epidemia no interior, nos escritórios previdenciaristas. Que, coitados, né, dos clientes, são pessoas idosas, vulneráveis são vítimas. Aí eu descobri que isso aconteceu no trabalhista como novidade. Mas os nossos colegas de previdenciário há muito têm esse tipo de problema. Então, esse é um caso. O outro que aconteceu, que eu também gosto de comentar,
É de uma colega que ligou um dia chorando para mim. Eu nem consegui entender o que ela falava. Tão nervosa. Porque o hacker conseguiu a senha do Instagram. E aí ele começou a ameaçar, ela começou a conversar com ele pela conta da irmã. E ele queria dinheiro para devolver a senha e tudo mais, e ela achava errado, né? Ter que dar o dinheiro. E ele falava que tinha informações lá, que ia divulgar, que poderiam comprometer a credibilidade pessoal dela, né? Então, esse é o problema do nervosismo dela, né? Enfim, e aí a situação é, o que o sujeito pediu, e deu um prazo para que ela pagasse, era mais ou menos 20% do valor que o técnico que eu indiquei para ela cobraria para tentar recuperar a senha. Sim. Só que ele levaria o triplo do tempo e com 50% de chance. O que nos leva a uma situação ética complicada, que é o que fazer com o cliente que está no desespero, porque teve, às vezes, a sua empresa invadida. Então, ele está lá, um caso de ransomware, né? Pedido de resgate, e eles dão um prazo e a gente sabe que nem sempre a polícia consegue atender. E difícil na prática, porque nós temos uma epidemia de ataques de ransom. Então, o que o advogado ou advogada faz numa situação dessa, em que o cliente está desesperado, ele pode quebrar se ele continuar sem acesso aos sistemas, aos bancos de dados, e aí tem a questão de negociar com o hacker. Quem é o negociador nesse ponto? Eu respeito e tenho maior admiração pelos profissionais da área de tecnologia da informação, mas eles não têm experiência em negociação. O que eu vejo? O pessoal do escritório com experiência em direito de família e trabalhistas são os melhores negociadores que eu já vi. Porque eles negociam sob pressão, eles têm aquele negócio... Eu vejo a minha esposa negociando nas ações trabalhistas, o sujeito pede 70 mil, ela oferece 7. Eu falo, gente, parece comprar rede na praia, né? Mas é uma negociação trabalhista, é mais ou menos assim que funciona. E é uma, dentre as várias novas atividades que cabem à advogada e ao advogado, essa parte de consultoria em situações de crise, situações de estresse, a parte preventiva, a parte de implementação das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados e também essa situação de administrar possíveis riscos, até chegar a uma situação de ter que negociar, por exemplo, um órgão público que tenha sido hackeado, por exemplo. Ele pode ou não pagar resgate? São situações novas que ainda nós não temos muito menos lei, nem doutrina a respeito do assunto, mas é uma situação que cai, inclusive, nos colegas nossos administrativos. Se como o assunto é transversal... Não, eu acho que assim, tudo que a gente falou aqui é interessante, né, Solano? Porque quando nós trabalhamos de todas essas questões das novas tecnologias, nós não conseguimos conviver sem as pessoas especializadas na área de TI. Né? Aí nós precisamos dessas pessoas para nos apoiarem dentro do aspecto legal. Você precisa de pessoas preparadas e empresas para ter essa comunicação. E eu acredito, assim, Solano, que dentro da questão do universo OAB São Paulo, nós estamos caminhando positivamente em trazer este tema como também um tema prioritário dentro da OAB São Paulo, não só por darmos exemplos, porque temos tudo regulamentado dentro desse sentido, né? Mas também porque nós estamos trazendo uma legião de jovens advogados que já estão entrando nesta imersão. Então, você acredita que os jovens advogados, eles estão cada vez mais próximos, estão conseguindo entrar dentro desta imersão do que a preocupação dos advogados que talvez já são mais tradicionais, já estão acostumados com aquela questão mais papel e protocolar, assim dizendo. E aí é o nosso desafio. É mais difícil lidar com esse pessoal mais do papel, né? E eu me coloco nessa, viu, Solano? Não, você não. Porque eu tô nessa do papel. Você sabe que eu tenho agenda até hoje, né? E eu sou muito criticada. A doutora Daniela Magalhães, nossa secretária-geral, ela sempre me coloca como exemplo. Ela falou, vocês sabiam que a doutora Adriana, ela ainda tem uma agenda de papel e ela tem um arquivo no escritório dela? Né? Então, assim, eu ainda mantenho, porque eu não sei se é uma questão de medo, mas você tem que salvar na nuvem. Eu falei, mas vai que entra algum hacker aqui e tira as coisas da nuvem. Né? Eu tenho ainda uma forma um pouco tradicional. Eu preciso sair disso, não preciso, Solano? Olha, tirar isso de dentro de mim? Adriana, é complexo, mas eu sou muito otimista pelo lugar, por exemplo. Quando é que nós tivemos na história da CASP uma presidente que monta um podcast?
né? E que fala como se estivesse fazendo isso a vida inteira. Então, eu acho que o espírito é muito importante. Então, assim, o Léo Sica, a Dani Magalhães, a Patrícia Fanzolini, eles formam uma diretoria, um time, que eles são, assim, eles veem muito essa necessidade da OAB ser um canal, né? Assim como a CASP, de letramento, de ajudar os advogados, porque, assim, vamos ser sinceros, o tempo ele não voltará. A tendência, se o pessoal achar que as coisas são complicadas e muito novidadeiras, a tendência é piorar. Não vai voltar. Então, eu acho que o acolhimento, em primeiro lugar, de vocês, quando eu falo vocês, eu falo do universo da CASP, da OAB, é de acolhimento desses nossos profissionais a esses novos tempos. Dentro desse acolhimento, a transição ela é muito necessária. E a tradição é uma coisa que tem que ser valorizada. A questão da agenda, a questão do arquivo, é a maneira que você produz o seu trabalho. E um grande ponto que eu sinto falta, Adriano, eu acho que é uma qualidade não valorizada em 2024, para dizer assim, é a questão da paciência. A paciência é um valor que nós temos que reconhecer a importância. Então, assim, o método de trabalho, ele vai coexistir. Vamos pegar o Japão. Tem algum país que é menos, assim, que é mais tecnológico do que o Japão, e quem viaja para o Japão, sabe que lá convive a tradição milenar. E tem uma coisa assim mais bonita do que, por exemplo, o ritual do chá. Sim. Eles têm assim, então eles têm a questão, né, da toda a tradição junto com a tecnologia. Então, nós não temos que matar, por exemplo, certas situações que dão certo, porque você não perde prazo. A sua agenda marca tudo lá direitinho. Os documentos não somem, estão lá no seu arquivo, junto com uma prestação que você pode combinar, botando nos seus trabalhos um visual law, botando, por exemplo, um relatório feito com inteligência artificial. Então, as coisas convivem de maneira de harmonia. Elas se coexistem. Totalmente. Então, assim, o exemplo do Japão, para mim, mesma coisa na Alemanha. Na Alemanha parece que é super tecnológico e não é. O alemão adora papel. Adora pagar coisa com dinheiro, por exemplo. Então, eu acho que a gente não deve desvalorizar a tradição e, principalmente, levar em conta que o letramento é uma coisa que tem que ser feito de maneira sustentável. O que eu vejo? A questão geracional. Eu vejo, assim, as gerações mais novas, até porque é normal, porque elas já nasceram dentro das novas tecnologias, da internet, das redes sociais, elas são mais imediatistas. Então, a questão, assim, da novidade, às vezes, não tem nem tanta paciência para certas coisas. E eu vejo as gerações como a minha, por exemplo, que às vezes o pessoal assusta. Então, a reação ela é mais assim de pavor, como aconteceu a do Suti, que me ligou para ir lá para Campinas. E aí, qual que é o papel que a gente fez? Que, aliás, é uma missão que a Patrícia, o Léo e a Dani passaram para a gente. A gente fazia o elo de ligação justamente entre os nossos colegas, advogadas e advogados, que estão nas empresas, as Big Techs, por exemplo, que estão nas academias, nos escritórios trabalhando com esses assuntos e façam com que eles compartilhem a experiência do dia a dia com o povão de maneira, assim, absolutamente aberta. Democrática. Então, nós temos uma reunião ordinária todo mês, que a gente faz, assim, assuntos... Qual que é o objetivo da reunião? Vai lá, por exemplo, a diretora jurídica da 99, a DPO do Mercado Livre, e vai a gerente de privacidade do Google. Eles vão falar assim, vai o titular de internacional da São Francisco, vai falar o que eles estão estudando, fazendo, trabalhando naquele momento. Contem para as advogadas, contem para os advogados e fala para o pessoal, pergunte o que vocês quiserem, xinguem, contrariem. A ideia é transmitir e fazer um diálogo direto. Então, esse é um papel que eu acho bacana. Todo mês a gente faz alguma coisa dessas. Agora vai, por exemplo, na próxima semana, no próximo mês, acho que vai ser 14 ou 15 de maio, vai ser justamente a DPO do Mercado Livre, vai falar sobre o que eles estão estudando na parte de ética do Mercado Livre, no uso de inteligência artificial com nós, consumidores. Não é bacana a gente saber isso como advogadas, como advogados? Você que, na verdade, é um homem que também tem todo esse contexto e dessa questão profissional, falando de outros países, nós não estamos também tão além dessa questão das tecnologias que outros países elaboram. Nós estamos bem conectados. Olha, Adriana, eu falo para você assim, se você conversar com qualquer advogado europeu ou americano, o pessoal assusta no nível em que, por exemplo,
a OAB oferece de ferramentas e de letramento. A gente se critica muito, né? A gente acha que podia ser mais digital, podia ser... A gente não sabe como funciona lá fora. Países, a gente não tem... Então, por exemplo, tem uma discussão enorme a respeito do limite da utilização da inteligência artificial por advogadas e advogados na prestação de serviços. Aliás, foi um dos temas que a gente discutiu no nosso primeiro congresso. Aqui na OAB, o incentivo foi justamente assim, ó, mostre o que existe. Que isso eu acho bacana. Então, por exemplo, uma discussão que já é antiga a respeito de publicidade. Publicidade dos profissionais do direito. Então, nós temos o nosso... nossa regulamentação da OAB Federal, que ela veda, por exemplo, marketing digital em plataformas, oferecimento de trabalhos em plataformas. Só que acontece o seguinte, parece haver uma migração de negócios cada vez mais, a digitalização, para o mundo das plataformas. E aí começa a escapar pelos dedos, muitos colegas, às vezes recém-formados, em situação e tal. Então, a questão até que o Léo Sica colocou. Quando eu proíbo, eu não consigo regular. É proibido, eu não consigo fazer. Mas, às vezes, aquele advogado, aquela advogada fez uma pós, se esforçou, está lá no interior. E a maneira que ele tem, às vezes, de atingir o cliente dele seria pelo marketing digital, nas redes sociais e nas plataformas. E aí, como é que faz? E aí, a sugestão que nós demos e que está em andamento, junto com a Comissão de Fiscalização da Advocacia Predatória, junto com o TED, é a questão de nós termos um sandbox regulatório. Que parece ser uma coisa muito louca, mas na verdade é simples. É um edital em que os escritórios que querem fazer experiência se inscrevem. A gente faz durante um tempo o monitoramento deles. Eles não vão ser punidos naquele intervalo. A gente monitora, eles vão usando. A gente vai ver como é que eles usam. Porque, Adriana, eu nunca fiz publicidade em plataforma. Você já fez? Não. Como é que nós vamos inventar uma norma? Você não sabe. Tem que ver acontecendo na prática. Então, pega esses escritórios, esses colegas, eles vão lá agir, nós vamos ficar de olho. Se de repente a pessoa fez uma coisa que não devia, fez uma dancinha. Já, Léo, tire isso aqui, tire agora. E o resto nós vamos vendo o que pode, o que não pode, se atingiu o cidadão, se atingiu a ética, tal, até chegar no final do exercício e talvez possa haver algum tipo de flexibilização baseados num ambiente academicamente correto, que é o sandbox regulatório. Quando veio o pessoal criando essas fintechs, só existiam os bancões, com agência aqui, agência ali. Aí daqui a pouco veio o banco só no celular, vendendo tudo, abrindo conta, empréstimo. O Banco Central, a CVM, não sabia como fazer. Não sabia como fazer, se depararam com uma dificuldade. Faz um sandbox e vamos assistir como é que funciona. A mesma coisa que a Anvisa faz quando tem um medicamento de tecnologia e tal. Então, eu acho que isso é uma questão, assim, muito legal, uma experiência bacana, que vai dar proteção para todos, né, os escritórios com segurança de que aquilo que foi feito vai ter ali os melhores... como é que eu posso falar assim? Vai ser dentro dos melhores critérios de governança e de ética. De responsabilidade, né? Solano, olha, eu acho que a gente está chegando aqui às nossas considerações finais. Eu agradeço demais a sua disponibilidade e principalmente, assim, ter em você um exemplo e uma pessoa que sabe da sua responsabilidade enquanto DPO, enquanto colega advogado, de manter todo esse arcabouço legal e todas as suas questões profissionais e técnicas à disposição da OAB São Paulo, né? Então, assim, é o nosso agradecimento, você estar aqui conosco no CAS Podcast. Chique, hein, Solano? Até aqui, ó, já foi presenteado aqui com a nossa... Gente, ganhei uma caneca. Aqui, ó, com a marca já, ó, CAS Podcast. Por quê? Porque é um carinho que a gente está fazendo de um time aqui que está neste projeto. Eu já aproveito para agradecer aqui também ao setor de comunicação e marketing que está trabalhando nisso, ao nosso jornalista PH, também a Suzane, que está muito envolvida aqui na gestão, porque nós sabemos que são projetos novos que estão cada vez mais chegando próximo da advocacia, porque nós precisamos comunicar de forma assertiva, né, os nossos colegas advogados e advogadas. E o tema que nós tratamos hoje aqui sobre inteligência artificial, questões de LGPD, novas tecnologias, direito digital, faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que um dia você vai visitar o meu escritório lá no interior do estado de São Paulo e talvez você não encontre mais o arquivo. Não tem problema. E nem a agenda. Que você encontre, talvez, a advogada Adriana Galvão, assim, completamente digital, né? Se Deus quiser. E a única coisa que não pode ser transformada em digital é o meu hobby, que é pescaria. Você sabe que eu gosto de pescaria. Sei. E eu espero que não se substituam nada de pescaria para modalidade digital, por favor. Porque não tem nada mais prazeroso do que você, com as suas próprias mãos, fisgar ali o peixe e dizer
dizer, ó, esse aqui tem 3, aquele tem 4, aquele tem 5, né? As outras coisas a gente vai tentando. Mas brincadeiras à parte, Solano, gratidão por estar conosco aqui. Sinta a CAASP como, além do nosso braço assistencial, da nossa missão de cuidar aí da advocacia de São Paulo, mas que também nós possamos continuar juntos nesse projeto que é encabeçado por você, a doutora Patrícia Vanzolini, nossa presidente da OAB São Paulo, muito preocupada com todas essas questões de transformar o nosso universo OAB num local, numa entidade cada vez mais segura para os nossos colegas, né? E gratidão pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, parabéns a todas e a todos aqui da CAASP. Gente, CAASP Podcast, um sucesso, gostei bastante. E digo que quem quiser comprar o livro pode vir aqui comprar na CAASP. Lógico, aí ó já eu estou sem o valor específico aqui para informar para vocês, mas já tem lá... Com desconto. Com descontos, porque os livros da CAASP são, assim, indiscutíveis as questões. Inclusive, todos os advogados e advogadas podem, inclusive, encomendar de modo virtual que o livro chegará em sua casa ou seu escritório de modo gratuito, porque o frete é gratuito. Pronto, gente. Que mais? Que mais? Que mais, né? É isso aí. Ficamos com mais uma edição aqui do CAASP Podcast com o nosso convidado especial, Solano de Camargo, a quem agradecemos mais uma vez pela presença. Obrigado, gente.